Se você está na fase adulta, provavelmente você já se deparou com essa pergunta. Você tem interesse em comprar um carro e aí você pensa: eu alugo ou eu financio um carro? Claro que eu estou tirando a questão de você comprar ali o carro à vista, enfim, são aqui duas possibilidades que são muito utilizadas hoje pelo brasileiro, que você pode simplesmente ir a uma dessas lojas que alugam com um contrato ali de alguns anos e você paga para elas um valor mensal sem que você precise dar uma entrada. Isso é bom para quem não tem o dinheiro guardado ou não quer se descapitalizar. E tá tudo incluso, seguro, IPVA, manutenção, se o carro der muito problema, você vai lá e troca. E a outra possibilidade é que você pague parcelas mensais em um financiamento no qual o carro vai ser seu. Só que você também tem algumas outras coisinhas aqui a serem consideradas, que você precisa provavelmente dar uma entrada, 10, 15, 20 mil reais, a depender do valor do carro. E aí, todas as outras despesas, como seguro, IPVA, manutenção, se o carro quebrar, ficar parado, tudo isso aqui vai ser um problema seu. E isso é muito comum que as pessoas não saibam como encontrar essa resposta, porque é muito difícil, são várias variáveis aqui, são vários parâmetros que têm que ser considerados, e tá tudo bem se você não sabe essa resposta, porque até mesmo pessoas do mercado financeiro, consultores e planejadores financeiros que estão acostumados a receber esse tipo de pergunta dos seus clientes, não sabem responder isso da melhor forma ou precisam ali de algumas ferramentas para poder auxiliar eles dentro desse processo. E o que eu vou te mostrar aqui dentro desse vídeo é como que você vai fazer um dashboard muito fácil, em menos de 10 minutos, para você ter essa visualização um pouco mais fácil. É uma ideia que vira negócio, você pode utilizar isso aqui para uso próprio, como você pode inclusive vender isso aqui para planejadores financeiros, ou você que trabalha no mercado financeiro pode usar isso aqui para agregar valor ao seu cliente. Então, você vai sair desse videozinho sabendo como criar isso aqui de forma rápida, com inteligência artificial, conversando com ela, sem precisar ser técnico, sem precisar ficar fazendo um monte de engenharia de prompts ou coisas do tipo, tá? Quando ali a outra pessoa respondeu aquela primeira que pergunta sobre a comparação, foi enviada uma planilha. Dentro dessa planilha aqui existe uma forma de você colocar alguns dados e tentar chegar a uma resposta sobre qual é a melhor saída nesse caso. Você tem aqui uma coluna de aluguel e uma de financiamento, no qual você vai falando, olha, no aluguel você tem um custo inicial de zero, no financiamento de 12 mil. Na parcela mensal você paga 2 mil por mês ali no aluguel. No outro lado você paga 1.400 no final do carro. Então você vai colocando essas coisinhas aqui, você tem que interpretar. Você tem que olhar para isso aqui e pensar, beleza, e agora? Então, não é um problema dos planejadores, dos consultores financeiros ou das pessoas que fizeram essa planilha. É uma planilha que serve, só que existem soluções melhores. Muitas pessoas ainda não sabem como fazer esses dashboards. Dava para fazer no Excel, no Google Sheets aqui, mas daria um trabalhão. Você consegue fazer isso aqui de uma forma muito rápida e eu vou mostrar para vocês agora como faz isso. Como de praxe, ou para você que é o seu primeiro vídeo aqui, a gente vai usar muito o GPT e vai fazer ele fazer o trabalho grosso aqui pra gente. Então, entenda o que eu fiz, tá? Tirei print aqui dessa planilha, posso copiar os dados, etc. Entenda essa comparação entre financiar ou alugar um carro e junte com todos os seus conhecimentos para que possamos saber a fundo sobre esse assunto. Só tô dando um pouquinho de contexto aqui para o GPT antes de pedir para ele um prompt, tá? Bom, ele já começou a me trazer algumas informações aqui. Ele criou uma tabela, olha, que mostra, é a mesma tabela que está ali, né? Uma simulação real de 4 anos, o cenário aqui, como que seria o financiamento, como que seria o aluguel, mas não é isso que eu quero, GPT. Eu quero isso bonitinho, interativo, gráficos, corzinhas, tudo isso para deixar um pouco mais fácil. E eu vou pedir para ele para ajudar a gente a criar um prompt aqui, ó. Então, agora faça um prompt para a criação de um dash interativo no Lovable para essa simulação. Crie um prompt extremamente detalhado e otimizado diretamente para o Lovable. Estou sendo específico para ele gerar já naquele formatinho que a gente gosta, um pouco mais direto aqui ao ponto, com responsividade entre dispositivos, para a pessoa poder utilizar tanto no computador quanto no celular. Deixe o dashboard interativo. E aí eu vou mandar isso aqui para ele. Ó, quando eu falo aqui para ele já deixar o prompt pro Lovable, é para ele gerar isso aqui, ó, entendeu? Em vez de ele gerar um monte de textos, eu acho que fica mais fácil dessa forma aqui para entender ali e
os resultados costumam ser um pouco melhores. Novamente, a gente não vai ficar falando aqui sobre engenharia de prompts e umas loucuras assim, porque a ideia é que seja algo fácil. E foi exatamente assim que eu criei o dashboard. Nesse vídeo eu vou deixar um pouquinho mais rápido aqui, sem mostrar jogando prompt toda hora, só porque foi aí um pedido de vocês ser um pouco mais direto e é um pouco da forma que eu gosto também. Mas ali quando eu colei, ele falou aqui, ó, tô bastante feliz aqui em criar esse dashboard interativo, etc. E aí ele começou a criar todos os códigos. E aí, o que que aconteceu aqui? Ele me gerou um dash, ficou legal, mas eu comecei a melhorar um pouquinho esse dash porque tinha algumas coisas que eu acho que não estavam legais. Vou mostrar para vocês como que eu fiz isso de uma forma muito simples. A partir do momento em que ele gerou aqui o meu dash, eu abri esse dash, eu tirei um print da página do jeito que estava, eu tirei o zoom aqui assim, ó. Eu tirei o print. Na verdade, eu utilizo muito essa ferramentazinha aqui, ó, que ela vai tirar um print já de toda a página e eu peguei e joguei isso dentro aqui do ChatGPT. Então, gerei aqui uma imagenzinha, falei, ó, analise como ficou e faça melhorias de organização, visualização, parâmetros, etc. Passe um pente fino, olha aqui, é totalmente conversacional, na linguagem do seu dia a dia, conforme você está conversando aqui com um amigo. O GPT vai entender, não fica bitolado com relação a fazer um super mega prompt de, pô, esquece isso. E pense como um especialista em finanças como deve ser feita a análise. Não estou falando que engenharia de prompt não é importante, tá? Pelo amor de Deus. É extremamente importante, desde que você tenha necessidade disso e tenha conhecimento para poder utilizar. Se você não tem, você não vai ficar sem fazer a parada por conta disso, tá? Faça o pente fino e pense como especialista em finanças, como deve ser feita a análise. No entanto, como excelente profissional de UX e UI, então uma pessoa que entende aqui a experiência do usuário, você precisa deixar mais fácil de mexer. E aí ele veio fazendo aqui algumas ponderações com relação ao que ele mesmo tinha acabado de fazer, ou seja, ele fala assim, realmente, meu trabalho não estava muito legal, deixa eu melhorar isso aqui. E aí ele vai fazer um monte de alterações aqui para deixar um pouco melhor. E aí, o que que aconteceu, né? Joguei lá, mexeu um pouquinho, melhorou algumas coisas, só que ele tinha deixado dois parâmetrozinhos só no aluguel e um monte no financiamento. Falei, cara, tá injusto isso aqui, tá muito enviesado para você deixar fácil um ou outro. E aí disse isso para que ele pudesse melhorar esse ponto e para ele gerar esse prompt novo com as correções. Falei para ele também, ó, tudo que for financiamento você deixa do lado esquerdo e da direita aluguel, simplesmente para ficar um pouco mais fácil essa questão. E aí ele gera aqui para mim em códigozinho todas as correções que ele mesmo pediu para a gente fazer. E aí vocês podem ver que eu não fiz mais nada depois disso, tá? Realmente aqui esse foi o último prompt que ele mandou. E aí eu mandei tudo isso aqui para ele, que ele tinha ainda deixado uma paradinha que não estava dos lados corretos. Ó, vocês podem ver que o verdinho aqui estava do lado direito e o azul do lado esquerdo. E é ao contrário. Falei, cara, inverte aí. E aí ele fez a inversão. Vamos dar uma olhada como que ficou o dash? Então, aqui, ó. Vale mais a pena alugar ou financiar um carro? Compare os custos e flexibilidade dos dois modelos. Curto prazo, médio prazo, longo prazo. Vocês podem ver que isso aqui influencia diretamente nos boxezinhos ali. Ou seja, você vai comprar um carro hoje para ficar quanto tempo com ele? Você vai alugar um carro hoje para ficar quanto tempo com ele? Tudo isso é uma ponderação que tem que ser feita aqui. E aí, todos esses dados aqui são preenchíveis para você poder colocar ali o cenário. Vamos supor, você chegou lá na loja, financiamento, estão te pedindo 12 mil de entrada. Tem aqui, ó, cara, isso é muito legal. Olha isso. Para quem não sabe mexer no Dash, ele já deixou aqui a instruçãozinha, ó, valor pago como entrada no financiamento, tá escrito sua entrada, e ele vai lá e te fala, olha, é isso, tá? Parcela mensal, aí o gerente lá falou, ó, vai ser 1.400 por mês, tá? E aí você liga no seu corretor lá de seguros, pergunta para ele, ó, quanto custa o seguro? Custa R$ 2.000, já vê o valor de PVA, manutenção, você vai estimar aqui, ó, o custo anual com manutenção de R$ 500, cara, isso aqui é meramente impossível, né? Vou colocar pelo menos R$ 3.000 aqui. Uma desvalorização anual de 12%. Cara, não sei quanto é uma desvalorização anual. Beleza, vou perguntar para o GPT de novo. Qual é a média de desvalorização anual de um carro? Carro comum, tá? Você colocar aqui carros super premiums, tudo isso vai diferenciar muito. Então, vamos pensar aqui, ó.
Ano um, maioria perde até 20%, ano 2 entre 10, não sei o quê. Então, ó, um carro de 100 mil, após 4 anos, meu Deus do céu. Média geral em 4 anos perde cerca de 40. Então, é uma valorização grande se eu tiver pegando um carro e preciso de um valor médio anual. Qual o valor? Eu coloco. Simples, tá? Não precisa quebrar muito a cabeça com isso. Ó, ele me deu 12%. Beleza, vamos lá. Isso aí. E aí eu tenho aqui no aluguel, fui lá na locadora lá, falaram que é 2 mil por mês, eu tenho a franquia aqui de 1.000 quilômetros por mês, aqui acho que vocês, não sei se vocês sabem, mas se você, por exemplo, for rodar 10.000 quilômetros por mês, o custo é diferente, tem um custo por quilômetro excedente. Tipo de carro aqui, e aí tá seguro incluso, manutenção, etc. Ficou faltando uma parada aqui, acho que ficou faltando o valor do carro, a gente pode incluir isso, e ele traz aqui todas as comparações. Eu vou deixar o link para vocês darem uma olhada aqui. Mas basicamente no final ele traz também uma série de gráficos para quem quer fazer uma análise um pouco mais detalhada aqui. E ele traz essa tabelinha que eu acho que é o principal ponto, que você conseguir visualizar com facilidade aquilo. E ele tem uma conclusão. Se você pretende usar o carro por 3 anos e prefere flexibilidade, o modelo mais vantajoso é o aluguel, com uma diferença estimada de R$ 607. Caramba, bem pouco nesse caso aqui, né? Foi bem próximo. E aí, então, você tem aqui já o seu dash pronto. Isso aqui pode ser novamente usado para você mesmo, se você quer fazer uma análise. Cara, em vez de você pagar R$ 300 para um consultor fazer isso para você, você mesmo faz aqui. Ou se você quiser buscar planejadores, consultores financeiros e falar para ele, olha, eu faço um dash aqui para você e te vendo isso aí. Ou você me paga um valor mensal para deixar isso aqui disponível para você. Então, as possibilidades aqui são inúmeras do que você pode fazer com isso. Se você precisar fazer qualquer tipo de alteração daquele jeito, precisamos ter também um parâmetro geral de valor do carro como base para tudo, beleza? E aí disso aqui para ele, ele já vai fazer o entendimento e já vai começar a fazer as alterações. Isso vai parar lá no seu dash, ó. Deixa eu adicionar um valor geral aqui. Ele já começa a fazer essas modificações e vai estar pronto. Beleza? Se você tiver qualquer dúvida, comenta aí embaixo que eu vou te ajudar e já fala qual que é o próximo tipo de dashboard que você quer ver aqui dentro do canal que eu trago para você no próximo vídeo. Valeu, te vejo do outro lado.